E um projeto de lei de autoria do vereador Danilo Martins propõe mudanças na identificação de carros de aplicativos. O projeto foi aprovado em primeiro turno durante a 17ª sessão ordinária da Câmara de Guaxupé. Danilo, o que motivou a criação desse projeto de lei? Como que vocês chegaram a essa conclusão, né? Eu fui procurado já inúmeras vezes, não só eu, como outros vereadores também, né, não é a primeira vez, com motoristas relatando a dificuldade que eles têm quando eles estão em viagem particular, né, com a família. E alguns já foram abordados, né, pela polícia rodoviária e o carro adesivado, né, com uma adesivação de caráter municipal. E quando o agente, né, o policial pega o documento, ele vê um carro particular, né, e ele não vê motivo para aquela adesivação. Então, em alguns casos, foi solicitada a retirada da adesivação para prosseguir a viagem ou seria lavrada uma multa, né? Além disso, né, eu entendo, né, particularmente, que o veículo, né, dos motoristas de aplicativo, quando ele não está em serviço, é um veículo particular para uso da família, e que não tem que ser caracterizado, né, dessa forma quando ele está em uso particular, né? Quando você usa um serviço de Uber numa cidade grande, por exemplo, não existe esse tipo de identificação, né? Você identifica pelo aplicativo e a placa do veículo que tá chegando, né? Mas, por outro lado, a gente também entende a dificuldade para se fiscalizar o serviço clandestino, né? Então, a ideia é que a adesivação possa ser opcionalmente colocada através de um imã, né? Então, o imã pode ser colado no veículo e retirado quando ele não está em serviço, tá? Por outro lado, existem alguns proprietários de aplicativo que acham que isso pode trazer uma dificuldade para a fiscalização e favorecer o serviço de transporte clandestino. Então, a gente está adequando o texto, tá, para deixar isso, tentar atender as duas, vamos dizer, as duas visões, né? Então, a gente pretende manter uma adesivação frontal, discreta, fixa, né? E aí a prefeitura pode, inclusive, estudar uma questão, aí não vai ser a lei que vai dizer isso, mas a prefeitura pode estudar um QR Code, algo que o agente pode ler, e até o próprio usuário do serviço, ler o QR Code e ver se aquele veículo é o veículo que realmente está habilitado para fazer a corrida, se ele está em dia, né, com a vistoria e tal. Mas a adesivação lateral nos veículos ela poderia ser tirada ou não, conforme a utilização, né? E isso seria opcional, né? Porque hoje a prefeitura ela faz a adesivação. Então, se eu optar, por exemplo, eu como motorista de aplicativo, por exemplo, optar por colocar o imã, né, eu teria que custear isso, né, e transferir a adesivação para o imã. Alguns motoristas de aplicativo que nós entrevistamos questionaram que essa adesivação lateral do carro poderia causar prejuízos à pintura futuramente ao carro, e se seria possível uma adaptação para o para-brisas do carro, para o vidro, né? É possível? A lei ela não vai ser tão específica assim, né? Ela fala em adesivação que pode ser substituída pelo imã. Quem vai dizer esses detalhes, né, onde é que tem que ser instalada a identificação, teria que ser um decreto da prefeitura, mas nada impede que a gente trabalhe isso junto ao Poder Executivo, né, para que seja feito algo que realmente, né, possa atender melhor os motoristas, porque de fato essa é uma questão que pode acontecer mesmo, né, o imã, tanto o imã quanto o adesivo vai ficar muito tempo no mesmo lugar, né, o sol vai pegar no restante do veículo, vai ficar aquele pedaço ali marcado, né? Então, foi questionado também que a lei ela é mais rígida para os motoristas que estão regulares, e para os que estão irregulares ela não está sendo tão rígida. Como que você abrange este ponto? a gente não está mexendo na lei como um todo, né? Nós estamos mexendo exatamente nesse ponto da lei. Mas eu realmente tenho atendido alguns motoristas de aplicativo, né, que têm cobrado uma conversa conosco para melhorar outros pontos da lei. Então, a gente pretende sentar com eles, né, e, de fato, enrijecer a penalidade, né, vamos dizer assim,
para quem não anda de acordo com a lei, porque o objetivo é que todo mundo ande de acordo com a lei e que a concorrência seja de forma igual, né, para todos. Então, a gente está à disposição aí também para sentar e conversar com eles, entender quais são os outros pontos que merecem aí, de repente, uma alteração, uma revisão. E quais serão os principais benefícios na implementação desse? O principal benefício é para o motorista, né? No caso, para o motorista que faz uso particular do seu veículo. Então, assim, a intenção do projeto é atender uma demanda dos motoristas, né, que têm sentido essa dificuldade, né, principalmente quando estão com o veículo fora, né, do horário de trabalho deles. Mas, se a gente implantar, né, outras questões, como eu citei a questão do QR Code, né, isso também ajudaria o próprio usuário, né, que teria uma segurança maior de que aquele veículo de fato está vistoriado, está em dia, né, e que não é um veículo diverso, né, ele pediu não é um outro veículo que foi vistoriado e outro que está rodando, né, ele vai ter certeza de que aquela placa, aquele veículo, aquele motorista, né, é o que realmente está habilitado para prestar aquele serviço. Ok, tem algum outro ponto que você queira destacar para falar aqui desse projeto? Não, eu acho que assim, eu só queria tranquilizar, né, porque realmente ele gerou algumas preocupações, especialmente em proprietários, né, de aplicativo, e a gente não seguimos com a segunda votação do projeto justamente para fazer essas adequações no texto, né, para tentar atender também essa preocupação deles. Pois é, um assunto bem polêmico e a nossa equipe conversou aí com vários motoristas de aplicativo que são contrários às mudanças na lei apresentadas na última sessão da Câmara. Eles entendem que a falta de uma identificação fixa facilitaria o transporte clandestino e dificultaria ainda mais a fiscalização que já é ineficiente. Eles sugeriram o uso de um adesivo discreto com um QR Code fixado no vidro do carro, a fim de facilitar a fiscalização tanto do usuário quanto das autoridades. Eles ainda reclamam que a fiscalização é muito falha e, com isso, abre espaço, logicamente, para a clandestinidade. Então fica aqui o nosso espaço aberto a todos que queiram se manifestar a respeito desse assunto, sendo que hoje Guaxupé tem aí mais de 350 motoristas de aplicativo.